Evangelho de São Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo à beira-mar. Veio reunir-se junto dele tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava em terra junto ao mar. Ensinou-lhes então muitas coisas em parábolas e dizia-lhes no seu ensino: Escutai, saiu o semeador a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era funda. Mas quando o sol nasceu, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram-na, e não deu fruto. Outras sementes caíram em boa terra e começaram a dar fruto, que vingou e cresceu, produzindo 30, 60 e 100 por um. E Jesus acrescentava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só, os que o seguiam e os 12 começaram a interrogá-lo acerca das parábolas. Jesus respondeu-lhes: A vós foi dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes propõe em parábolas, para que ao olhar, olhem e não vejam, ao ouvir, ouçam e não compreendam. Senão, convertiam-se e seriam perdoados. Disse-lhes ainda: Se não compreendeis esta parábola, como haveis de compreender as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, são aqueles que a ouvem, mas logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Os que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si próprios, são inconstantes, e ao chegar a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, sucumbem imediatamente. Outros há que recebem a semente entre espinhos. Esses ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e todas as outras ambições entram neles e sufocam a palavra, que fica sem dar fruto. E os que receberam a palavra em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, a aceitam e frutificam, dando 30, 60 ou 100 por um. A parábola do semeador é eloquente. Começa com estas palavras: O semeador saiu a semear. Se quisermos espalhar a semente da palavra, convém antes de mais sair. Sair de nós mesmos, das nossas ideias feitas e dos nossos hábitos. Depois de sair para trabalhar, o semeador vai lançar as sementes às mãos cheias, sem poupar, de tal modo que as suas sementes se vão espalhar um pouco por toda a parte. Não nos parece muito poupado, nem muito eficaz no uso das suas preciosas sementes, este semeador de gestos largos. Contudo, faz-nos apreender a dinâmica do semeador do Evangelho. Trata-se de semear largamente, sem se preocupar com a eficácia nem com a rentabilidade, quer imediata, quer a longo prazo. Não se preocupa inicialmente com o terreno, nem com a sua receptividade, mas semear, porque temos sementes a partilhar que não podem ficar arremadas. Que se teria passado se o semeador desanimasse depois do terceiro terreno? Poder-se-ia compreender o seu cansaço. Até aí, todos os seus esforços foram vãos. A semente secou ou foi asfixiada. Contudo, ele continua a semear, apesar dos fracassos, confiando no futuro. Muitos adultos que acompanham os jovens correm o risco de desanimar ao verem o que foi semeado com entusiasmo, aparentemente sem fruto. No entanto, nunca devem esquecer que o essencial permanece invisível aos seus olhos, como recorda a raposa ao príncipezinho de Saint-Exupéry. Semear também é confiar. Depois da semente cair à terra, ela desaparece aos nossos olhos. O essencial da germinação vai ocorrer no segredo da terra. Senhor Jesus, continuas a sair ao nosso encontro, mesmo sabendo que nem sempre o nosso terreno está preparado para receber a tua semente.
Prepara-nos para acolher a imprevisibilidade do Espírito. Pode germinar na nossa fragilidade a semente que lançaste. Bom dia.